As Faces Escuras da Grande Mãe, por Mirella Fauer. A apresentação. Nasci na fase negra da lua, às 6 horas da tarde de uma sexta-feira de dezembro, quando a escuridão da noite ocultava o brilho da neve que cobria a minha terra natal. Segundo consta, demorei a nascer, talvez antevendo as dificuldades e desafios da minha vida atual e a tenacidade necessária para sua superação. Apesar de ser uma criança tímida, solitária e sensível, eu não tinha medo de escuro e amava contemplar o céu noturno e ler à luz de velas. Mesmo ouvindo os contos de fadas com a descrição dos perigos das florestas escuras, povoadas de seres fantasmagóricos, não ficava amedrontada, pois os meus temores eram oriundos da existência cotidiana. Guerra, exércitos passando, notícias trágicas de mortos e prisioneiros, confisco de bens, prisões, fuzilamentos, o convívio diário com as perseguições e privações do governo comunista eram os vilões que não pertenciam ao meu mundo imaginário, mas faziam parte de cada dia e noite, presentes em toda batida na porta ou aparição de pessoas desconhecidas. Por não ter tido uma formação religiosa formal, abre-se parênteses, meu país era ortodoxo e depois foi tornado forçosamente ateu, fecha parêntese. Não fiquei impregnada pela dicotomia cristã. Como minha avó dizia, eu era bem pagã devido ao meu precoce interesse por lendas, benzimentos, plantas, superstições, contato com a natureza e a colorida e visível passagem das estações, as quais me encantaram muitos anos antes de conhecer os sabás e a mitologia celta e nórdica. A dualidade luz e sombra existiam para mim no conceito de permitido e proibido, possível ou impossível, livre ou aprisionado, tendo casa, comida e segurança ou vivendo na miséria. Quando cheguei ao Brasil, em janeiro de 1964, a minha vida adquiriu outra dimensão. Não era apenas o encanto tropical, o calor e a beleza do Rio de Janeiro, mas a tão sonhada liberdade. Ser livre, viver sem medo da perseguição política, expulsão do trabalho e prisão, abre parêntese, devido à minha má origem social, fecha parêntese. Aqui a Mirella coloca má origem social entre aspas, tá? Ela está sendo irônica. Continuação. Poder trabalhar sem a permanente endoutrinação política, além de ter dinheiro próprio para gastar, eram encantos nunca antes vividos por mim. A minha sede em ter uma conexão espiritual e sem enquadramento religioso, já existente na Romênia, mas voluntariamente abafada e ocultada, floresceu no campo fértil das inúmeras vertentes e opções espirituais brasileiras e me levou para uma longa e intrincada busca. Percorri inúmeros caminhos, percebi, senti e vivi
a dicotomia neles existente do certo, errado, proibido, permitido, bom, ruim, claro, escuro, dia, noite, direita, esquerda, masculino, feminino, acima, abaixo. Até mesmo na Umbanda esotérica, que segui durante algum tempo, existia a separação entre as entidades de luz e as que pertenciam à, entre aspas, esquerda, abre parêntese, as sombras, fecha parêntese, sem falar na superioridade hierárquica masculina, justificada pelas alterações hormonais, e a dita inconstância psíquica das mulheres devido aos seus ciclos lunares. O perigo das, abre aspas, menotoxinas do sangue menstrual, fecha aspas, abre parêntese. Os povos antigos europeus acreditavam que o útero produzia uma substância tóxica, a menotoxina, fecha aspas, ou melhor, fecha parêntese, que podiam contaminar pelo toque objetos sacros e os, entre aspas, varões, o conhecimento e o poder mágico e ritualístico mais poderoso e abrangente dos chefes e sacerdotes, a eles atribuído desde a antiguidade. Negavam-se assim séculos de sabedoria mágica e iniciática feminina, logo no Brasil, onde tinham sido as mães de santo que guardaram e ensinaram a sabedoria ancestral e sagrada dos orixás africanos. Sempre li muitos livros de mitologia diversas, e até mesmo antes de entrar na senda da deusa, percebia nos mitos clássicos uma intolerância conceitual acerca das deusas, principalmente as ditas, entre aspas, escuras, fecha aspas. Graças ao estudo e prática da astrologia, pude redimir dentro de mim a dualidade Sol-Lua, a descoberta das interpretações mais recentes da Lua Negra, Lua Escura e dos asteroides das deusas escuras, como Lilith e Hecate, me trouxeram a confirmação da minha ancestral convicção sobre a necessária complementariedade e integração dos polos opostos, porém complementares. Tão logo me distanciei da Umbanda esotérica e de outras práticas espirituais que seguia. Dediquei a minha busca e prática espiritual ao ensino, à divulgação e às vivências da sacralidade feminina. Comecei a realizar, na chácara onde morava em Brasília, rituais públicos dos plenilúnios, centrados em arquétipos de deusas de várias tradições, abertos apenas às mulheres. Devido ao interesse crescente nos assuntos antes desconhecidos, algumas mulheres pediram para formar um grupo de estudo. O primeiro grupo que se formou, seguido por muitos outros, se reunia na fase da Lua Negra, mas os assuntos abordados nos aprendizados e vivências abrangiam, além dos arquétipos das deusas escuras, inúmeros outros temas ligados à sacralidade feminina. Nos plenilúnios, os arquétipos reverenciados eram as deusas correspondentes ao dia em que era a lua cheia, descritos no meu primeiro livro, O Anuário da Grande Mãe, alternando com as matriarcas das 13 lunações do calendário xamânico, abre parêntese, que tinha conhecido através do livro de Jaime Sans,
adquirido em 1994. Fecha parêntese. O dia 13 de agosto, dedicado à deusa Hécate, era comemorado por nós em um cruzamento de trilhas campestres, próximo à chácara Remanso. Ao redor da encruzilhada pouco frequentada, havia uma pequena capela católica, onde eram celebradas apenas as missas de domingo. Infelizmente, tive de desistir dos rituais da lua negra neste local, tão adequado à egrégora de Hécate, devido às implicações do pároco, que mesmo sem saber do que se tratava, pediu para que parássemos com aquilo que ele dominou de, abre aspas, macumbas de mulheres, fecha aspas, o que me trouxe na memória as perseguições cristãs do passado. Certamente não parei. Apenas escolhi outro lugar, não mais no cerrado nem nas proximidades, mas dentro da chácara Remanso, onde morávamos. O círculo de pedras, feito pelo meu marido ao redor de um grande pau de balsa, passou a ser o local dedicado aos rituais e oferendas da lua negra, aberto para as mulheres dos grupos de estudo. Com o passar do tempo, esta árvore tornou-se um verdadeiro tótem de oferendas, pedidos e agradecimentos representados por objetos, plantas, fitas, pedras, conchas, sementes, flores e talismãs depositados nas suas raízes. Após a minha mudança de Brasília, o Círculo Sagrado de Mulheres Teia de Teá continuou a celebrar a Lua Negra, cerimônia reservada apenas aos grupos de estudo, diferente dos rituais públicos dos plenilúnios, honrando o arquétipo da deusa regente do dia e a matriarca do mês. Anualmente, na noite do dia 13 de agosto, comemora-se a Noite de Hécate, honrando os seus múltiplos aspectos e atributos e aberta a todas as mulheres, assim como as comemorações dos pontos de mutação na roda do ano. Longe de Brasília, após o lançamento do meu livro Círculos Sagrados para Mulheres Contemporâneas, comecei a sentir cada vez mais presente, ou melhor, premente, um antigo chamado da face escura da Grande Mãe, me intimando a escrever com maior profundidade e detalhes sobre os atributos da lua negra e das deusas escuras. Inicialmente, pretendia discorrer apenas sobre as Madonas Negras, e para isso, em 2012, fiz uma viagem de estudo ao sul da França, seguindo os passos de Maria Madalena e os resquícios atuais do antigo culto da Madonna Negra. Porém, experiências profundas, memórias de vidas passadas e consequências dolorosas após esta peregrinação me fizeram perceber com clareza que a noite escura da minha alma apontava para uma tarefa mais ampla, incluindo outros aspectos da Mãe Negra. Desde o começo eu intuía, e depois tive confirmações, entre aspas, de fato, fecha aspas, que escrever sobre as deusas escuras, ainda mais com as poderosas configurações planetárias existentes ao longo da elaboração do vídeo, abre parêntese, Plutão em Capricórnio, Urano em Áries, Saturno percorrendo os signos de Virgem, Libra, Escorpião e Sagitário, fecha parêntese,
e que tocavam pontos sensíveis do meu mapa natal, iria me mostrar, na prática, a atuação das sombras nos comportamentos das mulheres do meu convívio espiritual. A realidade ultrapassou meus temores. Presenciei e vivi manifestações das sombras femininas, principalmente quando foram ativadas ou exacerbadas pela influência do masculino. Várias situações ao longo dos anos de 2013 e 2014 foram revelando de forma mais ou menos sutil como as interferências do patriarcado externo e seu reflexo interno existente em cada mulher traziam à tona manifestações das sombras femininas sem que aquelas que estavam sendo atuadas percebessem ou evitassem essas influências perniciosas e desagregadoras no convívio grupal. Aceitei, por mais que aqueles episódios revelassem a existência de sombrias projeções interpessoais e que tudo isso fazia parte do, abre aspas, sacrifício, fecha aspas, inerente a cada ato de transmutação e cura das feridas ancestrais. Mexer no caldeirão das deusas escuras era um convite para que gotas dos venenos arcaicos da opressão feminina respingassem em quem estava abrindo as brechas para sua atuação, com a possibilidade do atual reconhecimento e necessária transmutação. Meditei bastante a respeito dos sinais e dos múltiplos desafios envolvidos nesse projeto. Vesti minha roupagem de guerreira espiritual, consciente da minha responsabilidade, trocando a espada pelo computador e me colocando sem reservas ou temor, a serviço da Grande Mãe nas suas múltiplas faces escuras. Entreguei à Senhora Hecate o direcionamento deste livro. Pedi a abertura dos portais do meu conhecimento e compreensão com a sua chave mágica, a iluminação do roteiro a ser seguido com a sua tocha sagrada e invoquei a proteção do seu manto de poder para me defender das armadilhas e perigos dos caminhos, visíveis, disfarçados ou ocultos. Muitas das mensagens que recebi ao longo do meu trabalho espiritual vinham em inglês, e uma delas foi que norteou a minha dedicação em escrever este livro. Em tradução livre, seria mais ou menos assim. Abre aspas. A noite é escura, o caminho desconhecido. Eu sigo sem luz ou qualquer sinal, sem medo ou esperança, sem mesmo saber se estou perto ou longe de ti, Mãe, pois eu vejo a estrada atrás de mim, mas não sei para onde tu me levas, Mãe. Por Mirella Fauer.